e também para vocês descansarem um pouco. Tá? Estão vendo a tela, né? Que eu estou colocando. Então, desse texto, eu tinha sugerido a vocês 3 tópicos: determinismo biológico e a questão do determinismo geográfico e, por último, as teorias modernas sobre cultura, porque faz parte do nosso primeiro tópico, né? Que trata aí sobre as questões da nossa ementa da disciplina. Bom, primeiro, o que o livro aborda? Né? O livro aborda justamente um conceito antropológico de cultura, né? E quando a gente fala do determinismo biológico, primeiro eu gostaria de começar citando um autor chamado Clifford Geertz, que é um antropólogo também, e Geertz vai ser muito importante nos estudos que vai influenciar, inclusive, as pesquisas em educação, as pesquisas não só na antropologia, mas também nas pesquisas de cunho socioantropológico, né, como é o caso de muitos estudos realizados no contexto da educação, porque Geertz vai ser um dos antropólogos que vai trabalhar com os estudos em pesquisas que a gente costuma dizer etnografia. O que a etnografia se propõe a fazer? A etnografia é um campo da antropologia que se dedica a estudar as culturas, né? Então, o trabalho do etnógrafo, e no caso, que pode ser ou não um antropólogo, mas é alguém que se dedica a uma descrição densa, né, nos termos de que fala Geertz, né? O que seria uma descrição densa? Uma descrição de quem observa as culturas e tenta compreendê-la e interpretá-la a partir. E aí Geertz também fala, como antropólogo, que quem tem o texto em primeira mão dos grupos cultural, né, dos grupos sociais culturalmente observados ou em que se busca interpretar, são os nativos, que nós, os pesquisadores, ou de quem observa do outro ponto de vista, nós teremos sempre uma leitura de um texto em segunda mão, porque quem tem a leitura do texto em primeira mão é quem pertence àquele grupo culturalmente, né, aquele grupo identitário no qual o antropólogo ou pesquisador está se dedicando a observar. No meu caso, como pesquisador, eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com uma pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica, ou seja, eu passei, a etnografia ela exige do pesquisador um tempo prolongado, né, dentro do locus ou do grupo cultural que se propõe a interpretar e a compreender. No meu caso, eu buscava no doutorado interpretar a cultura institucional carcerária, né? Do meu ponto de vista, obviamente, lendo um texto de segunda a terceira mão. Por que a gente fala segunda e terceira mão? Porque eu não era uma mulher em condição de encarceramento. Tampouco eu era uma agente prisional que trabalhava, que vivenciava diretamente os códigos, né? A forma de organização social, as interações, os significados construídos naquela instituição prisional por aquelas mulheres. Então, meu texto sempre, meu lugar era sempre de observar, a partir do meu próprio ponto de vista, como é que se davam essas interações, essas relações dentro da penitenciária. Portanto, ela é um campo que migra da antropologia, que vai ter uma influência muito grande dentro das abordagens de pesquisa, como eu disse para vocês, das áreas das ciências humanas e sociais, mas também que mantém um campo de diálogo, que é o próximo texto que nós iremos trabalhar, com as questões também sociológicas, como a influência da escola, né? Da própria escola de Chicago, a Escola de Sociologia de Chicago, que começa também a pensar uma outra abordagem de se fazer pesquisa, quando começa a observar o processo migratório na cidade e começa a tentar decodificar. O que é decodificar? Interpretar um código que quem só possui é aquele que vivencia dentro do próprio grupo, né? Mas nem sempre a antropologia teve essa abordagem do cunho mais etnográfico. Daí eu já estou falando de uma perspectiva um pouco mais, vamos pensar assim, o Goethe já seria considerado um antropólogo mais da pós-modernidade, que tem influenciado muito das atuais pesquisas, né?
porque ele também... Então, a gente vai fazer mais ou menos esse movimento aí de entender o que é que esse autor pode contribuir com a gente para a gente pensar aí a construção da etnicidade, a construção do racismo na sociedade como um todo. Então, Gifford Geertz, na obra dele chamada Interpretação da Cultura, eu gosto muito do conceito de cultura que ele trabalha, que é um conceito que ele também é um conceito de análise semiótica. O que é o semiótico, né? É essa busca por interpretação de significados, né? Mas que também não é dele, é um conceito de Max Weber, que ele vai dizer mais ou menos assim, que a cultura é um sistema entrelaçados de signos interpretativos, não é um poder, algo o qual você possa ser atribuído, né, de forma ocasional aos acontecimentos sociais ou comportamentos sociais ou institucionais. E aí eu acho que ele simplifica muito o conceito, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a cultura são teias de significados que o próprio homem teceu e nela ele se amarra. Ou seja, a cultura é aquilo que nós construímos, mas que também nós somos constituídos por ela, porque nós estamos presos nessa teia de significação por nós construídos, né? Então é uma análise um pouco mais semiótica. Portanto, a cultura passa a ser esse sistema simbólico, né? Então ele tem um cunho simbólico. Se ele é simbólico, ele está na dimensão das linguagens, dos discursos, da construção da nossa identidade, que é a nossa subjetividade, que é como nós nos apresentamos no mundo, como é que nós interpretamos esse mundo, né? E está na dimensão do ser, né? E aí a gente tem também o rol das ideologias, o rol das ideias, dos pensamentos, que vão constituindo essas representações daquilo que nós somos. Mas que mais tarde, depois de uma influência também dos estudos pós-coloniais ou pós-estruturalista, porque o que são os estudos estruturalistas? São aqueles que vão se pautar numa reflexão crítica a partir da forma como os discursos se estruturam, ou seja, ele é inaugurado numa ótica de representação e representatividade, que são os signos, na área da linguística. Começa lá atrás com Saussure. O que é o signo para Saussure? Significado, significante. Então, eu tenho um objeto, que é a materialização, e aí eu tenho uma representação simbólica desse objeto, que são os signos. Então, os signos constituem um significado e um significante. E isso dentro da estrutura do pensamento mais estruturalista, né, de Saussure. Começa lá, que já é uma reflexão um pouco mais já caminhando para uma crítica mais de uma ciência um pouco mais crítica. Bom, mas aí, falando isso inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês do título do primeiro capítulo, quando o autor fala assim, da natureza da cultura ou da natureza à cultura. Veja, então, a primeira questão que ele se coloca é interpretar ou buscar compreender o que seja cultura, por si só, né? O que é que os cientistas passaram inicialmente a pensar e a tentar compreender o que é a cultura, do ponto de vista, vamos pensar assim, do conhecimento científico. E do outro lado, questionar essa relação, né? Da natureza à cultura. Significa dizer o seguinte: primeiro, da natureza da cultura, ela é da ordem simbólica, das relações intersubjetivas, né, de poder e que constitui-se dentro de uma sociedade. Significa dizer que eu posso ter sociedade, cultura sem sociedades, mas jamais teremos sociedade sem cultura, porque a cultura é o que dá sentido, significação a toda uma ordem de organização política, social, econômica e cultural de uma dada sociedade, né? E suas relações entre si e com os outros. Nesse caso dos campos, que é o quê? Por que ele começa falando do determinismo biológico? Porque o campo das ciências humanas, das ciências sociais, com exceção da filosofia, que é considerada a ciência mais antiga, todas as outras ciências na modernidade, elas acabam bebendo muito na fonte, sobretudo as ciências humanas e sociais, elas vão se pautar muito inicialmente para serem configuradas ou reconhecidas como um campo de conhecimento, sobretudo a partir do final do século, do início do século XIX, né, do final do século XVIII, todo o século XIX, em que começa a ter uma movimentação no campo da ciência, a ruptura entre fé e razão, né?
começando aí, por exemplo, com a busca daquela grande frase, né? Penso, logo existo. E aí você começa a ter a emergência de uma ciência e que vai se pautar muito dentro daquelas ciências consideradas ciências biológicas ou ciências exatas. Então, por exemplo, a biologia, a zoologia, né? São campos do conhecimento que vão ser utilizadas, que são chamadas ciências, não ciências, é chamado os campos das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências duras, e aí todas as outras ciências humanas e sociais que partem de uma análise da subjetividade humana, como a psicologia, como a antropologia, como a sociologia, né, que são consideradas ciências recentes aí do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então, essas ciências, para conseguirem ser reconhecidas pela academia como tal, elas vão buscar nessas bases para compreender o comportamento humano como se fosse nas bases dessas ciências naturalistas, biológicas ou exatas, ok? Então, elas precisavam ser matematizadas e meio que se tornam um espelho ao reverso dessas chamadas ciências duras, exatas ou biológicas, ok? Ficou até aqui? Então, é isso que ele está falando aí no primeiro, um pouco do que ele fala aí, a gente começar a problematizar aí a questão do título. E aí, quando ele fala da natureza à cultura, ele diz muito nos modos como justamente isso, como a ciência moderna ocidental, né, se organizou a partir de hierarquias, né? Porque além dessas ciências elas serem diferentemente pensadas enquanto fenômeno de estudo ou enquanto objeto de estudos, essa relação entre ciências humanas, de um lado, sociais, e ciências exatas ou biológicas do outro, criam hierarquias entre os campos de conhecimento. Basta a gente olhar para a própria universidade. Tudo que é da área das humanas e sociais são vistas como pouco científicas, porque nós somos da ordem da subjetividade, nós somos da ordem da compreensão dos comportamentos humanos. Então, ela é subjetiva. Então, só é ciência aquilo que é matematizado, então as engenharias, a medicina, porque lida com o corpo, com a biologia, a área da saúde. Então, nós não fazemos pesquisa. Então, você cria nessa concepção inicial da ciência também essas hierarquizações entre diferentes campos do conhecimento. E aí você cria também uma relação de subalternidade dentro do próprio campo científico. Basta a gente ver a atualidade e aí, como a ciência, a ciência moderna, ela também vai emergir, né? Ela vai ganhar um status hegemônico nas chamadas sociedades modernas, pré-industrial e depois industrial, e agora pós-industrial, vamos chamar assim, mais vinculado aos mercados financeiros, esse conhecimento que a ciência vai produzir, ele vai se tornar aquilo que é um produto necessário para a hegemonia do capital, ou seja, a tecnologia é o conhecimento científico transformado naquilo que pode ser útil ao mercado financeiro, ao sistema capitalista. Nem que isso desumanize as pessoas, né? Que não se avalia o impacto dessa relação entre homem e natureza, entre homens e mulheres, né? E entre homens e mulheres e a natureza e vice-versa. Basta a gente ver aí o impacto do Covid, né? Na verdade, o Covid está cumprindo uma função pedagógica, ou seja, não é o Covid em si que está fraturando as veias da América Latina. Na verdade, o que o Covid pedagogicamente está demonstrando são as veias abertas justamente pela modernidade ocidental, na América Latina em especial, daquilo que vem sendo produzido com um processo de exclusão ao longo da história, né? Então, o que é que a gente também vai ter que aprender com essa fratura, né, exposta que o Covid está demonstrando? Primeiro ponto que a gente vê é que todos os editais de financiamento hoje de pesquisa esqueceram as áreas humanas e sociais. Ou são tecnologias, ou são da biossegurança, ou são né, da biologia, da área de tecnologias, de insumos, das engenharias. E aí as ciências humanas e sociais que explicam o comportamento das pessoas e os impactos desses efeitos na qualidade de vida das pessoas, nas relações entre as pessoas, pouco ou nenhum
entendimento ou qualquer incentivo do campo da ciência está sendo feito. Por quê? Porque ela não gera, abre aspas, na ótica, né, neoliberal, insumos ou produtos que possam ser comercializados, mercantilizada para a ordem do capital, né? Então, o Estado acaba sendo o Estado, não para o cidadão, mas sim um Estado que advoga em torno, não um Estado de bem-estar social, mas um Estado que advoga em torno aí do capital, ou seja, ele defende os interesses econômicos, ele defende os interesses da liberal, ele defende os interesses do capital em detrimento da vida, em detrimento das pessoas, em detrimento dos cidadãos e cidadãs da sociedade. E aí essa mesma dicotomia entre, né, ciências naturais, exatas, ligado também, e aí a gente percebe que o conhecimento científico, e é o que o texto vai demonstrar, entre ciências naturais e ciências humanas, eles vão se tornar um campo de disputa, de poder. E, obviamente, que nesse campo de disputa de poder, como eu já disse, nós, as ciências humanas e sociais, ficamos em condição de desprestígio. E aí, se a gente observar o ciclo ditatorial de regimes ditatoriais ou de regimes totalitaristas, de regimes fascistas, que são três grandes, né, que a gente tem aí como marco, né, o totalitarismo, que a gente aí cita o totalitarismo de Stalin, né, como diz a Hannah Arendt, nascimento do totalitarismo na modernidade. Nós temos aí o nazismo de Hitler e nós temos o fascismo de Mussolini. Mas são três formas distintas, mas ao mesmo tempo, que agregam formas de controle do Estado ou daquilo que Foucault chamou aí do biopoder, ou seja, o controle que o Estado faz sobre a população, ou seja, o surgimento da ideia moderna de população. E aí os corpos, sobretudo na área da saúde, passam a exercer esse biopoder sobre os corpos. Hoje, os estudos afrodiaspóricos, seguindo a trajetória de Foucault, né, dessa história do biopoder, o que é o biopoder? É a lógica da modernidade inaugurada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, influenciado por duas grandes escolas, né? Uma delas é a escola de Frankfurt, mais marxista, e a outra é escolas que eu sempre esqueço, mas já eu me lembro e falo para vocês, mas que vai, a partir de Foucault, começar a perceber que a sociedade moderna ocidental capitalista vai criar uma política de Estado de controle da população, e esse controle se dá pela corpo, né? Uma biopolítica sobre os corpos. Então, aí você tem, por exemplo, as estatísticas populacional das políticas de saúde, as estatísticas populacional de controle de saneamento básico, mas essa ideia, né, do Estado controlando os corpos, do Estado moderno. Mas os afrodiaspóricos, como é o caso de Achille Mbembe, vai, a partir de Foucault, vai, no outro momento a gente vai falar melhor sobre isso, a ideia de necropolítica, que é uma política de morte, se agora essa biopolítica inicialmente era biocontrole dos corpos pela política, né, biológica, agora é o controle dos determinados corpos a partir de uma ideia de morte, ou a partir de uma ideia de que o Estado, né, instaura esse processo, o próprio nome já diz, né, morte, né, uma necropolítica, uma política de morte, de que determinados grupos sociais, e aí a gente tem que colocar isso, que é um tapa, assim, conceitual, mais prático, que a Achille Mbembe vai dar à nação brasileira, que o Brasil é um dos maiores países que mais compreende, na prática, o conceito de necropolítica de Achille Mbembe. Basta a gente olhar a política de Estado, né, que, na verdade, eu vejo que o feminicídio ele é uma política de Estado, porque o Estado não intervém nos assassinatos de mulheres, como também, não só ele não intervém, como ele também promove, né, essa política de morte sobre os corpos femininos. E, sobretudo, quando esses corpos são femininos racializados. Basta eu procurar aqui mostrar para vocês daqui a pouco o índice dessa racialização desses corpos. E aí, quando você olha de um lado também quem são a maior população que sofre os efeitos dessa política de morte, seja no Covid-19, seja pelos assassinatos e brutalidades policiais, né? O índice de letalidade policial, são os corpos etnicizados ou racializados, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, para falar direitinho, eu vou falar os índices certinho para vocês, só um minutinho. Eu vou achar aqui, já vou passar.
eu tinha deixado tudo aberto, mas aí eu não sei o que eu fiz aqui, que eu acabei fechando os documentos. Então, tá, vamos continuar aqui enquanto eu vou procurando aqui o texto para mostrar para vocês. Então, quando o autor desse texto que eu passei para vocês começa a falar, parece que é coisas fora da caixinha que eu estou falando, que não tem a ver, mas aí no final a gente vai amarrando. Então, o primeiro deles é essa ideia das hierarquias, né, de dominação entre os campos científicos, e também essa ideia de separação entre corpo e consciência. E aqui há uma coisa muito importante quando a gente fala de corpo como consciência, que vai depois, mais tarde, a gente perceber essa relação que há com a ideia de desumanização dos corpos negros. Já já a gente vai chegar lá. Vocês estão conseguindo ver aí, né, na tela. Então, olha só para dar um exemplo dessa política de morte homicida do Estado. Segundo o Atos da Violência, 2019, a desigualdade racial comparada entre mulheres negras e mulheres não negras vítimas de homicídio, a taxa de mulheres não negras, ela teve um crescimento de 4,5% entre 2007 e 2019, ou desculpa, 2017. E a taxa de homicídio de mulheres negras, ele cresceu no mesmo período 29,9%, né? Então, isso já expressa a desigualdade dos corpos racializados das mulheres negras. Como é que a necropolítica funciona a partir do critério do racismo? Porque aí a gente vai percebendo que o racismo, né, é essa estrutura, né, que gerencia e que mantém uma estrutura de desigualdades, né, que mantém essa estrutura desses controles dos corpos negros pelo Estado, né, dessa biopolítica. Aí outro índice para a gente pensar, vocês, sobretudo quem será professora, né, aqui, que é a diferença mais brutal que a gente vê entre negros, e aí quando eu falo negros e negras, é interessante a gente falar assim, porque ainda tem um campo de disputa, né? Negros para designar pardos e pretos, então negros pardos e negros pretos, mas eu entendo, isso já é uma discussão muito antiga dentro do movimento negro brasileiro, que a questão da categoria parda, ela também é uma construção política de Estado, não só uma política de Estado, mas ela resulta de um processo violento de miscigenação e de fratura e que o que essa miscigenação, como projeto de nação, de embranquecimento da sociedade brasileira, sobretudo a partir do final do século, metade do século XIX, e perpetua até hoje, né, com muita força no início do século XX, da política de embranquecimento racial, né, que foi uma política de Estado. A partir do momento que o Estado brasileiro começa a importar mão de obra branca europeia para ocupar as novas frentes de trabalho, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Então, tanto que Florestan Fernandes, um dos textos dele, se eu não me engano, o nascimento da classe, como é que é? O nascimento da classe burguesa no Brasil e a posição do negro na sociedade de classes, ele vai justamente demonstrar isso, que esse processo de importação, de uma política de importação de mão de obra branca, de trabalhadores europeus, serviu no mínimo para que foi uma política de Estado, cumprindo duas grandes funções. A primeira dela, essa política da eugenia, né, essa política do embranquecimento da população brasileira, negando, né, a existência e a inclusão dos afrodescendentes no mercado capitalista, de industrialização que o Brasil passava, ao mesmo tempo que ele vai cumprir também uma base ideológica de fratura, né, de fraturamento dessas identidades afrodiaspóricas no Brasil. Então, quando eu me referi a negros, negros são negros, seja ele negro pardo ou negro preto. Então, isso é algo já pacificado dentro do movimento negro, tá? Porque aí fica muito isso expresso, por exemplo, das políticas de cotas. O cara vai lá para autodeclarou-se negro, né? Concorreu à política de cotas. A política de cotas é política para negros e negras. E aí, quando ele vai falar o texto que a gente tem dentro da comissão de verificação,
E aí muitos entram, são brancos, quando começam a falar, a gente vê que até as bochechas vão ficando rosadas, sobretudo na área da medicina e do direito, que são áreas hegemônicas das engenharias civil, mas sobretudo na medicina. E aí ele entra com recurso dizendo que ele é pardo. Não, a cota não é para pardo, a cota é para negros. Mas se convencionou no Brasil, considerando as muitas denominações, isso é fruto da trajetória do movimento negro, do próprio IBGE, de encontrar a autodeclaração de pelo menos mais de 150 categorias no qual as pessoas se autodeclaram, mulatinho, moreno, e aí pardo, e é um deles, né, mulato, e por aí vai. Então, se pacificou o termo negro. Então, nesse caso aqui, voltando de novo para vocês em relação aos dados, o que a gente demonstra? Que entre não negras, o crescimento dessas mulheres vítimas de homicídio, de feminicídio, é de 1,7%. E entre mulheres negras, ela é de 60,5%. E aí isso só acentua, né, a proporcionalidade que a gente tem entre as mulheres vítimas da violência letal, ou seja, 66% de todas as mulheres assassinadas no país entre 2007 e 2017, que é o último dado mais recente, né, 2019, do Atlas da Violência, foram mais de 66% dessas mulheres são negras. E aí eu fico sempre me perguntando, né, quando a gente vai tratar dessas representações nos discursos, nos estratos de poder, nas representações das linguagens, até mesmo dentro das próprias lutas feministas, vocês podem olhar. Sempre que se refere ao feminicídio, são mulheres brancas falando sobre o feminicídio. E sequer se preocupa em fazer esse recorte racial em relação que 66% dessa totalidade de feminicídio são de mulheres negras. Isso ainda tem uma outra questão de invisibilidade, porque não se computa nem nos dados oficiais, agora que começa a se projetar no ato da violência, porque como, por exemplo, os assassinatos, estupros e feminicídio das mulheres indígenas, porque fica atribuído ao controle da Polícia Federal e que não passa, ou quando passa dentro das delegacias, né, outras denúncias, eles não passam o filtro da etnicidade, de se colocar lá o recorte da etnicidade indígena, sobretudo aqui nessa região, né, na região aqui de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né, que aqui é o meu estado. Então, bora lá, vamos focar aqui no texto. Então, qual que é o ponto mais fulcral aí do determinismo biológico? Por que o determinismo biológico é importante para a gente entender? Porque elas são o nascimento das teorias raciais dentro do pensamento da ciência moderna ocidental. E aí o conceito de raça, ela vai ser influenciada muito pelos estudos da zoologia e das ciências biológicas, para tentar explicar comportamentos inatos e, com isso, justificar a subalternização entre os diferentes grupos humanos. Lembra que eu falei um pouquinho com vocês? Não sei se eu já falei tanta coisa para tanta gente que eu já não sei o que eu já falei para vocês, o que eu não falei, mas eu vou repetir. Se eu falei, ótimo. Se eu não falei, eu estou falando agora. E aqui tem o primeiro grande problema da colonialidade. O colonialismo ele vai se sustentar em coisas que permanecem até hoje, que são dois conceitos fundamentais. Eu preciso que vocês podem entender o resto, tudo que eu falar hoje, mas isso é importante que vocês entendam. Essa construção da racialização dos corpos, ele vai passar aí do racismo por duas grandes estratégias. A primeira delas é a construção de uma sociedade hierarquizada, que parte dessas diferenciações entre grupos sociais, ou seja, parte de uma ideia de superioridade e inferioridade, e aí as teorias da biologia, da zoologia, né, das chamadas ciências naturais, elas vão servir como justificativa para essas diferenciações, né? Raças superiores e raças inferiores. E aí, por exemplo, e a noção de cultura ou das habilidades humanas como algo inato do indivíduo. E é muito influenciado, sobretudo, na psicologia, né, que tem uma colega nossa aqui da psicologia, e também na educação. Lembra aquela história da tábula rasa? De que o aluno é uma tábula rasa dentro das teorias empiristas da psicologia, inatas no início da psicologia, porque justamente ela vai se pautar nessa ideia das ciências naturais para se legitimar como campo de conhecimento subjetivo, assim como a educação também, e aí numa outra condição também do determinismo
do determinismo biológico. Então, veja, a gente vai ter duas grandes correntes que são do campo das teorias das ciências naturais e biológicas. A primeira delas é o que a gente chama das teorias evolucionistas, né? E do determinismo, ou das teorias evolucionistas de Darwin e do chamado determinismo social. Então, Darwin não falou nada sobre raças superiores ou raças inferiores. O estudo de Darwin vai mostrar o processo de evolução biológica, da adaptação de algumas espécies, dado as suas condições naturais. E como que a gente vai, como espécie, seja, né, espécie animal, evoluindo de acordo com a adaptação nossa às necessidades de sobrevivência dentro de determinados ambientes. Mas o que o campo das ciências humanas vai fazer naquele contexto? Vai utilizar dessa abordagem do determinismo biológico para justificar três teorias muito cruéis. Por exemplo, a teoria da eugenia, a teoria utilizada por Hitler da ideia da superioridade ariana, a teoria lombrosiana, que é aquela que influenciou muito os estudos criminalistas ou criminológicos, sobretudo no Ocidente, nos Estados Unidos e no Brasil. Sobretudo, Lombroso vai dizer que existem determinados grupos sociais que eles já nascem marginal, justamente pelo esse determinismo biológico das raças, né? E aí que vem como que isso vai influenciar até hoje, né, o problema do racismo brasileiro, ou aquilo que Roberto da Mata chamou da fábula das três raças, né? Então, como é que surge essa história da fábula das três raças? Primeiro, lá no século XIX, o racismo aparece na forma inacabada como um instrumento que vai justificar, naturalizar a expansão imperialista da supremacia dos povos europeus ocidental no mundo, né? Então, veja, quando o processo de colonização ele se dá eu vejo assim, dois grandes momentos, né? O primeiro deles, cadê? Que a gente vai dizer, é essa expansão ibero-americana, né? Vindo das grandes navegações. E aí, depois a gente vai retornar aqui para mostrar para vocês como é que se deu a fratura aqui do continente africano, por isso que história e geografia estão sempre muito bem casadas para a gente começar a falar sobre a questão da Lei 10.139. Então, e mais ainda, quais eram esses pressupostos, né, dessa relação? Primeiro, de que o determinismo, o chamado determinismo biológico, ele vai, primeiro, cada raça vai ocupar um certo lugar na história e um certo sentido de humanidade. E aí, uma ideia, por exemplo, que vocês têm que procurar sempre também se manterem atentas a essa lógica de universalidade. Então, a ciência moderna ela se estrutura a partir de uma ideia de universalidade, né? Ou seja, você essencializa e aí você cria leis universais para ser considerada ciência. Ela tem que ser uma lei universal. E aí a gente tem dois problemas, um da ordem epistemológica, ou seja, da ordem do conhecimento, e a outra da ordem ontológica, ou seja, da ordem do sujeito, do ser. O que eu quero dizer com isso? Quando ela se torna universal, o humano, nós não existimos em abstrato. Nós existimos concretamente situados no mundo, nas interações com outros sujeitos como nós. Então, nós não somos sujeito abstrato. Basta a gente olhar, por exemplo, traduzindo a própria questão dos direitos humanos. Os direitos humanos se tornou direitos universais, para o humano universalizado e abstrato. E para abraçar um determinado tipo de humano, ou seja, dentro dessa lógica da hierarquia e da supremacia, do que a gente costuma dizer, da santidade dos corpos brancos. Porque, veja, como eu disse para vocês na outra aula, um exemplo prático, o caso lá do infanticídio daquele garoto, acho que de 6 anos de idade, né, que acabou caindo do prédio em detrimento do abandono de vulnerável da patroa, enquanto a mãe passeava com o cachorro da patroa. Ou seja, se fosse um garoto branco, como foi o caso, obviamente que são duas violências contra a criança, mas o exemplo que eu estou dando é para vocês observarem como que essa ideia de racialização dos corpos, pautado na lógica, que nasce lá no século XIX, com uma forma
né, de raças superiores e raças inferiores, pautado nessa ideia do determinismo biológico, vai passando a constituir, e que ainda é presente no nosso imaginário moderno, de que existem determinados tipos de humano, aqueles que são verdadeiros considerados superiores, né, portanto humanos, e aqueles subalternizados que ainda lutam para serem reconhecidos como tal, ou seja, como humano. Então, vamos pegar duas situações. Eu sei que já faz tempo, vocês são jovens, mas muitas de vocês, dada a repercussão, mesmo passado 16 anos, virou inclusive quadro dentro do programa da Netflix, o caso Nardoni. Lembram-se do caso Nardoni? Da menininha bonitinha que os pais, o pai e a madrasta jogaram, que caiu do prédio. Veja a repercussão do caso do corpo branco da menina que caiu. Não que não seja uma brutalidade. Veja, eu só estou dando um exemplo para vocês perceberem como que o humano, nessa lógica da determinação biológica, são pensados, né? Como que essa ciência chamada ciência dura, ciência exata, ciência biológica, serviu ideologicamente para justificar, até hoje, a forma como determinados tipos de humanos são tratados na sociedade. Veja, o caso Nardoni repercute até hoje. Mas ninguém lembra da história do João Vitor, que também caiu do prédio e que, de certa forma, também foi assassinado. Ou seja, fruto do infanticídio, abandono de vulnerável e homicídio culposo. Porque à medida que ela abre deliberadamente a porta da casa, o elevador, sabendo que esse menino ia sair fora, não conhecendo a estrutura, não sabendo onde ele estava, ele corria risco de morte. Veja, olha como o humano passa a ser pensado diferentemente, porque a santidade dos corpos brancos em detrimento da subhumanização dos chamados corpos negros, tá? Então, e aí essa primeira ideia, né, do conceito de raça, por isso que o movimento negro brasileiro, considerando que o conceito de raça ele vai ser excludente, ele vai ser uma ótica, inclusive cientificamente utilizada para subalternizar os corpos. E aí o movimento negro também vai usar o conceito de raça, né, como uma política antirracista, porque se a exclusão parte do conceito de raça, então as nossas lutas têm que ser antirracistas, né? É como pensar a teia por baixo ou ao contrário, né? E aí a gente vai ter também, nesse contexto inicial, dessa hierarquização, inferiores e superiores, primeiro, a ideia, né, do humano como algo abstrato, universal. E aí, como que a gente pega determinados localismos, né? Então, qual é o modelo de humano universal para nós? Que são abraçados pelas luzes do direito, que estão representados nos livros didáticos, na história da ciência, na história do conhecimento. São de um determinado corpo branco também, porque daí a gente também está falando de uma determinada parte, né, da Europa Central, dos povos ibéricos, também não é toda a Europa, mas um determinado conceito localizado que vai se tornar uma ideia universal do que pode ser considerado como humano. Então, tudo que foge dessa universalidade, do localismo que se tornou universal, é desconsiderado como humanidade. E a gente tem um outro problema que vai resultar desse determinismo biológico hoje, na atualidade. A ideia de centro, hegemonia, e a ideia de periferia ou de margens, né? Então, se há uma margem, é porque existe alguém ou algo que se auto-intitula como centro. Exemplo, os homens se constituem hoje nos discursos do direito, do poder, do conhecimento, como medida de todas as coisas, não é? O centro de todas as coisas. Se há um centro, logo há uma margem ou uma periferia. Mas aí os estudos diaspóricos também, ou pós-modernidade ou pós-colonialidade, vão ter a seguinte configuração, a seguinte compreensão de que também são as margens, aquilo que está excluído, vamos dizer assim, ou está numa posição periférica, que melhor tem um olhar para questionar o que nós temos pensado como democracia, como cidadania, como conhecimento, né? Por quê? Porque é o que melhor observa as contradições de quem se imagina centro. Não sei se eu estou me fazendo claro, né? Por exemplo, nós mulheres, colocadas na ordem entre homens, os homens são o centro e medida de todas as coisas, né? E as mulheres são o outro do outro, feminino do masculino. Então, quem melhor tem o olhar sobre as contradições produzidas pelo centro é quem está nas margens. Aí que eu acho que tem um desafio da educação, sobretudo vocês que serão formadoras, né?
Por que o rap entra como uma construção epistemológica marginal? Porque as letras do rap, por exemplo, também constituem uma interpretação da realidade, uma construção linguística, uma construção da cultura. E a potência que a gente vê na força do slam, dos raps, de mostrar um outro lugar, né, que não é questionado pelo próprio processo da democratização. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, aquele livro que foi feito infantil, do MC, que é um rap brasileiro muito bom, inclusive entrevistado semana passada pelo canal Viva, que ele fez um livro de literatura infantil chamado Amoras. E uma das frases que ficou, né, que meio que viralizou, foi justamente quando o MC fala: não haverá democracia enquanto houver racismo. Enquanto a gente não recolocar a juventude negra num outro lugar que não seja esse das balas da polícia, né? Então não é possível falar em democracia no país que tem uns índices de violência e de letalidade contra a população da juventude negra, como o Brasil tem. E aí que entra o nosso compromisso como professores. Por exemplo, voltando aqui nos nossos apontamentos para sustentar o que eu estou falando. Veja, se o infanticídio, o feminicídio é acentuado dentro do conjunto das mulheres negras, e entre mulheres negras e mulheres não negras, né? E aí, só para ir fechando também, é como eu disse para vocês, essas óticas de pensar pautado nessa ideia do evolucionismo, né? Do determinismo social e do determinismo evolucionista, né? Ele vai também sustentar a produção de inexistências, invisibilidades, apagamentos de histórias, de memórias, de identidades. Sobretudo os né, a histórica, porque mulheres foram consideradas como alguém sem ensejo social, sem história. Basta a gente pegar todos os livros que nós já estudamos até hoje, você não vê. Na história das revoluções, as mulheres sempre estiveram presentes. Nas guerras, as mulheres sempre estiveram presentes. Na produção econômica, nós sempre estivemos presentes. Na forma de organização política, social e religiosa, nós sempre estivemos lá. Mas quando a gente pega as teorias, né, os livros didáticos, os livros de história, centrados numa ideia eurocêntrica, né, ou seja, de uma parte da Europa como centro do mundo, e do conhecimento, da ciência, da evolução, da cidadania, você vai ver que também é um apagamento das mulheres na história, como se nós não fôssemos sujeitos históricos também. E aí a Judith Butler, né, ajuda a pensar isso como com mais clareza da atualidade, quando ela diz assim, que essas lógicas, nessas camadas do mundo como é pensado hoje, a gente pode fazer essa referência a Judith Butler, né, que afirma que o humano é entendido diferentemente dependendo da sua raça, como é o caso que eu dei do exemplo do menino, e da legitimidade da sua raça, portanto, as raças arianas, brancas, são raças superiores e ao resto do mundo. Do seu sexo, então, portanto, existe a chegada do colonizador, é também a chegada de uma determinada raça, a raça branca, com a santidade dos seus corpos, ou seja, de um determinado tipo de religião, uma religião cristã, a força do poder bélico de destruição em massa. Aí você tem a chegada também, ou seja, do homem, uma narrativa, desconstruindo sistemas locais, tanto aqui na América Latina como em África, de sistemas matricêntricos, ou seja, destruiu sistemas em que havia uma equidade melhor estabelecida entre homens e mulheres, havia uma relação, não havia uma relação tão desigual como se vê hoje, havia diferentes papéis sociais, obviamente, entre homens e mulheres, mas eles eram mais equitativos, mais igualitários. Então, a chegada do colonizador foi isso, a chegada de um determinado tipo de raça, a raça branca, de um determinado tipo de religião, a religião cristã católica, né? Mais tarde, depois, mesmo na chamada reforma protestante, hoje a influência evangélica e neopentecostal, me perdoem se tem algumas de vocês são dessas matrizes religiosas, mas é só a gente analisar assim, o que é para ser uma relação íntima do ser com o transcendente, que é o divino, se torna uma estrutura de controle político. Aí que vem a nossa crítica, tá? Não essa relação transcendente da espiritualidade que todos nós estabelecemos com algum ente que nós acreditamos ser superior a nós, né? Que transcendem a nós, que é o divino, né?
Então, é chegado de uma determinada raça branca, de um determinado sexo, o sexo hétero, né, patriarcal, e aí você precisa verificar de um determinado tipo de religião, a religião cristã, católica, mais tarde também mesmo as protestantes hoje vão se aliar de uma forma radical em todos os regimes da extrema-direita, não é uma realidade só brasileira, mas é uma realidade, sobretudo, em países agora da modernidade, que são as chamadas religiões monoteístas, né? E a gente sabe que nem as religiões de matriz africana ou as religiões indígenas, elas não são monoteístas, então aí você tem uma outra subalternização, subhumanidade. Então, só é humano quem tem alma, e para ter alma você tem que ser cristão. Então, se negros não são cristãos e nem indígenas são cristãos, logo eles não são humanos. Então, toda atrocidade pode ser cometida contra eles, porque eles são um tipo de subhumanidade. Aí, isso na primeira fase da dominação, da racialização dos corpos. E aí, Butler continua da sua etnicidade e a compreensão dessa etnicidade, ou seja, diferentes corpos racializados e corpos genderizados são pensados de forma muito distinta na sua própria condição ontológica de ser humano. E da sua posição epistemológica, de como se constrói esse conhecimento, elas são atravessadas por um tipo de violência, uma violência que é da ordem do simbólico e é da ordem também do epistêmico. Por quê? Porque a hegemonia do domínio dos currículos, da construção do conhecimento científico, vai se pautar nessa ideia de um determinado grupo de tipos de humano considerado universal, ou seja, aquilo que autores como o Latinoamérica, Grausfoger tem nos chamado a atenção. Os 5 cavaleiros do Apocalipse, isso é considerado conhecimento, aquilo que vem da França, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, eu sempre esqueço um. Já falei França, né? França, Inglaterra, Alemanha. Ou seja, Marx, as derivações dos franceses, dos ingleses, dos norte-americanos. Fora isso, não há conhecimento. E isso domina todas as universidades, se a gente for olhar, do mundo ocidental. No Brasil inteiro, se lê esses clássicos. E aí o movimento afrodiaspórico vai justamente colocar em discussão essas contradições. Aí só para dar um outro exemplo para vocês em relação à forma como esse humano passa a ser pensado, né, de forma diferentemente, são também os dados do ato da violência, junto com o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, e o Fórum de Segurança Pública, que também vai mostrar como esse humano é pensado diferentemente. 75,5% das vítimas de homicídio no país são negras, né? Que é a maior proporção da última década. E as taxas de mortes chegam a 45,1% para cada 100 mil habitantes. Sobretudo, e quando se trata de não negros, a taxa é de 16%. E entre esses grupos, o que está mais exposto ao homicídio, sobretudo à letalidade perpetuada pelo Estado, é a juventude negra. Só em 2017, 35.785 jovens foram assassinados no Brasil. De lá para cá, o crescimento desse número aqui, né, se naquela época era 69,9% a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, né, que já era um recorde das últimas décadas, com certeza esse índice hoje é muito mais alto. Então, ou seja, 51,8% dos óbitos foram entre jovens de 15 a 19 anos de idade. De 49,4% das pessoas entre 20 a 24 anos e de 58,6% das mortes de jovens negros entre 25 a 29 anos. E nesse caso aqui, da letalidade, do enfrentamento, sobretudo, quando comparado ao anuário também de segurança pública, nós vamos ver que o maior número da letalidade de mortes por agentes do Estado, sobretudo na atuação policial, são negras, ou seja, 78% das vítimas, sobretudo os mulatos, né, que corresponde aí um percentual, dentro desse percentual aqui de mortes, né, por agentes policiais do Estado, sobretudo os negros pardos. Os negros pretos acabam ficando aí com 6%, desse bojo todo aqui. Mas isso só expressa para a gente aquilo que eu comecei a falar lá no início da nossa aula,
de que a política de embranquecimento, a política da miscigenação, os estupros das negras, né, escravizadas pelos seus senhores, uma política instituída, sobretudo, da prostituição que os seus senhores faziam com as suas negras mulatas para complementar a exploração do trabalho dela. Ou seja, no caso das mulheres negras escravizadas no Brasil, ela vai ter pelo menos uns 4 ou 3 processos de subalternização. Primeiro, elas vão trabalhar tanto na lavoura quanto serem, muitas vezes, dentro das casas. Os corpos delas vão ser utilizados como incubadora de produção de mais negros escravizados, porque na primeira leva, no primeiro processo de mercantilização, da escravização da diáspora africana, que começa lá com Portugal, a base toda inicial era traficar e comprar, né? E aí eu estou falando de África Central, homens escravizados negros. Na primeira leva, não se comercializavam tanto mulheres. À medida que o controle do tráfico de negros escravizados passa a ser considerado crime, né? E, sobretudo, controle para atender os interesses da Inglaterra, aí passa a se traficar, mas também trazer mulheres. Muitas dessas mulheres ou engravidavam durante o passeio transatlântico para as colônias, outras saíam grávidas e tinham filhos durante o transporte, e aí dali a domesticação começa pela via da violência. Então, essas muitas vezes que tinham filhos dentro dos navios, durante o transporte, para vocês terem uma ideia da brutalidade, os estupros eram presentes dentro desse processo nos navios, das mulheres negras escravizadas. Os seus filhos, quando nasciam dentro dos navios, muitos deles eram queimados ou queimados em óleo quente, ou jogados no mar, porque precisava, então, ou seja, desde o processo da maternidade, por isso que eu sempre costumo dizer, essa visão, né, hegemônica dos feminismos brancos, a gente tem que colocar sempre em suspeita. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, como futuras pedagogas e também pesquisadoras que vocês serão. Todo conhecimento é sempre o conhecimento situado. E a gente tem que buscar superar as narrativas de universalização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dentro do movimento feminista, por exemplo, a gente de novo repete essas lógicas de que existe uma mulher universal, branca, para representar todas as outras mulheres. E essas contradições não são questionadas. Porque amor, maternidade, casamento têm sido coisas muito diferentes para mulheres brancas e para mulheres negras. Se eu considerar essa violência, né, radical na raiz da construção da nação brasileira, quando eu penso essas mulheres escravizadas negras que saem da sua cultura, sobretudo da cultura iorubá, que vai migrar muito para o Brasil, em que o centro da cultura iorubá é o feminino e não o masculino, que não há uma designação da diferenciação entre os gêneros, o que diferencia é o teu local de nascimento, ou seja, a diferença entre homens e mulheres ela a partir do útero, ou seja, da posição sua do nascimento, onde você tem um ritual de cuidados de nascimento da maternidade, então o filho não é só seu, o filho é daquela comunidade. Então você tem uma série de mudanças que esse processo transatlântico vai forçar, né, nessa subracialização dos corpos das mulheres negras. E isso muitas vezes não é colocado em discussão dentro das próprias pautas ou de lutas feministas, né? Então, continuando aqui a nossa caminhada, então ela vai ser muito influenciada por essas teorias da racialização, e como eu dizia para vocês aqui, está expresso muito que todos esses processos aqui, eles são produzidos por uma política de Estado, né? Aquilo que o Mambembe vai falar para a gente, né, que transforma isso aí num Estado suicida, ou naquilo que a gente chama aí de uma política de morte, né? De quem tem o poder de infligir sofrimentos, né, a um povo, a uma nação, a determinados grupos sociais, que é o aparato de Estado, né? E a característica fundamental disso, da necropolítica, é ser um Estado racista. Isso é óbvio, basta a gente ver aqui, como eu disse para vocês, que 78% das vítimas são negras, né, mulatas, né, durante a atuação policial, ou seja, de bala perdida não tem nada. As balas perdidas, elas têm, sim, uma direção muito clara, de um determinado corpo, de uma determinada área da cidade, dentro de uma determinada idade e dentro de um determinado gênero. Ou seja,
sobretudo do gênero masculino. Então, há uma política de extermínio dos homens negros no Brasil, né? E é perpetuado pelo próprio Estado. E isso vai ter suas raízes lá atrás, que é o que o texto que a gente pediu para vocês lerem, a pergunta também que eu fiz, qual que é a influência das políticas darwinistas, evolucionistas, dentro da construção das políticas de racialização ou do racismo que a gente vive até hoje. Nos imaginários, nas construções, inclusive, dos estereótipos, né? Que a gente tem construído aí sobre a questão dessas desigualdades raciais. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, é ótimo. Então, dos zoologistas que vai influenciar muito, né, as teorias da eugenia, e tendo a raça branca como raça superior, é o Louis Agassiz, que também vai ser seguido mais tarde por um conde de Combilau, que é como é que a gente fala que esse que era como é que a gente fala? Da diplomacia internacional e que vem fazer uma visita ao Brasil, na corte ainda, no caso do Conde de Cobilau, ainda na corte aí do Império, né? E eles vão dizer mais ou menos assim, sobretudo o Louis Agassiz, que é um zoologista. Ele vai dizer, olha como é que se coloca como superioridade da raça branca, isso lá pelos idos do final do século XIX. Ele situou, obviamente, a raça branca como superior, dizendo a seguinte frase: que qualquer um que tenha dúvidas dos males desta mistura de raças e se incline por mal entendida filantropia, a botar abaixo as barreiras que separam, né, em torno das raças, que venham ao Brasil. E aí ele continua dizendo assim: não poderia negar a deteriorização da mágoa, ou seja, dessa mistura entre raças. Mas aqui em geral, aqui no Brasil, do que em qualquer outro tipo do mundo, o que vai apagando rapidamente as melhorias ou as qualidades do branco, do negro e do índio, ou seja, deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiência de energia física e mental, ou seja, tudo que está abaixo da linha do Equador somos nós, a subalternidade. E aí a política de miscigenação ela vai contribuir muito para esse significado de uma identidade fraturada ou de uma identidade subracializada, justificada dentro de um discurso de determinismo biológico, ou seja, da zoologia. E aí, e também mais tarde a política do embranquecimento. Só para vocês terem uma ideia, né? Também do determinismo social, tanto ele quanto o Conde de Combilau vai dizer o seguinte, que essas diferenças de raça significa que as diferenças que são da ordem cultural e social, que são da ordem das diferenças biológicas, então não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, e aí se diz a busca da Eva do homem mais antigo, né? E se acredita que a Eva, ou seja, a primeiro grupo de mulheres ou homens que vem aí do Homo sapiens, dessa evolução, né, da raça humana, saindo do homem de Neandertal e chegando até o Homo sapiens, né, que somos nós com capacidade fabril de produção de linguagem, de ferramentas, é justamente nascida de África, de uma determinada parte ali, a antropologia descobriu, sobretudo ali em África Central. E aí, então, por que essas diferenças? Primeiro que se acredita biologicamente, que não se fala dentro dessa teoria do determinismo biológico, que o branco, na verdade, é uma anomalia, e não o contrário. O que é o branco? O branco é como se fossem as pessoas